Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 23 de junho de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morte. Culica da Silva. 6 horas e 1 minutinho, aqui ainda está distante de começar um novo dia. Faltam alguns minutos ainda, está bem escuro. Há mais ou menos meia hora começou um vento muito forte, tipo um furacão. E aí, agora tá pitando. E aqui onde eu moro é uma delícia, porque o vento assovia. Sabe aqueles filmes de terror? Faz... Porque aqui, ó, exatamente onde eu tô, ele é muito aberto, né? Em relação a tanto a praia quanto a Serra do Mar. Então, o vento passa rasgando. E eu acho uma delícia esse barulho do vento. E começou de repente. Tava tudo tranquilo, de repente esfriou. Até minha gata se assustou, porque ela estava na janela tomando uma brisa. E nesse momento está uma garoazinha aqui. Pois é. As coisas mudam, né? Nosso Deus é o Deus do de repente. De repente tudo muda. Está preparado para tudo mudar? Está preparado para sorrir de novo? Está preparado para amar de novo? Está preparado para ter dinheiro de novo? Está preparado para tudo? Está preparado para perder tudo? Está preparado. A vida muda num piscar de olhos. Quando a gente menos percebe, as coisas mudam, né? Hoje eu coloquei uma frase lá no nosso grupo. De repente a nossa vida muda. E a gente tem que viver essa nova vida na mesma vida que nós estávamos vivendo. Olha, hoje é máximo aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, de onde eu falo para vocês, nós vamos ter a mínima de 16 e a máxima de 21. 21 tá agora, então quer dizer que daqui para cima é só caindo a temperatura. Chove hoje, chove amanhã, chove depois de amanhã, só vai parar de chover no sábado. Beleza. Tá tudo em paz então. Olha, parece que o vento fala aqui. Você teria medo de dormir na minha casa? Olha. É muito bacana. Parece que tá tendo um furacão lá fora. Tá forte o vento. O vento que ele passa tão forte que aqui no condomínio tem um portão muito grande, né? Da garagem. E o vento é tão forte que o vento arranca esse portão e joga pro outro lado da rua. Isso aconteceu umas 3 vezes já. E tem gente besta nessa vida, né? Não tem o que fazer, vem perturbar a live dos outros. Mas amém. Então é isso. Deixa eu dar bom dia aqui pra minha família amada, querida, que já vai chegando. E os loucos também, né? O que não falta é louco nesse mundo. Já tiver quem chegou aqui. Yara Giselda, querida irmã, graça e paz. Como é que você está? Tá tudo bem? Escreveu errado, né? Eu vi. Mas eu não tinha falado nada. Bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, toda a sua família, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Me diz aí, como é que tá o tempo aí onde você mora? Você é de Foz do Iguaçu, não é? Deixa eu ver se eu lembro. Mari! Minha primícia, minha primeira amiga, minha primeira irmã do TikTok, nosso primeiro milagre desse grupo de oração. A Mari é uma figura importantíssima na minha vida, principalmente aqui, né, na história dessa live, que a gente já vai chegando aí, ó, que é 1 ano, né? Fazendo lives toda manhã. Não, 6 meses, né? Tô apressado. Bom dia, Mari, querida da minha vida, como é que você está? Tudo bem?
Márcia, querida, Márcia é minha amiga lá do Sul, minha irmã tão amada, eu gosto muito, mas muito, 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 pensa muito, Márcia, pensou em muito? É o tanto que eu gosto de você. Mas eu pensei que você ia entrar na live ontem, que a live de ontem ela é polêmica e às vezes engraçada. Eu pensei que você ia entrar, fiquei te esperando lá. Você tá bem? Como é que estão as coisas por aí? Quem mais entrou? A Mari pede oração pelos seus filhos, a Lawanda, linda Lawanda, lindo Enzo, lindo bebê Maria Cecília. Um bebê é uma criança, né? Já tá andando. A Yara, que é a mãe da Maria Cecília, o Carlos Henrique, que é o nosso primeiro milagre feito por Deus nesse grupo de oração, e o Jefferson, que é o próximo milagre. Deus está fazendo a obra. Glória a Deus. Como é que você tá, Mari? Sentindo você meio ausente. Acho que tá deixando de me amar, hein? Vê lá. Você é nossa família, hein? Bom dia, Paulo Azevedo, meu irmãozão querido. Como é que você tá? Tudo bem? Graça e paz. Seja bem-vindo, viu? A casa é sua. Ele diz a paz, pede oração para abrir o rendimento de Cauã Nunes da Silva. Amém. Já está diante do Senhor. Ele diz também que pede livramento para o Cauã Nunes e saúde para Rosemary Dias de Moraes. Quem são, Paulo? Filho e esposa? É isso? Só para eu me organizar aqui. Se você puder falar. Elvira, meu amor, mais antigo, mais longínquo de toda a minha história. Não tem ninguém que eu conviva há tanto tempo quanto a Elvira. Elvira é parte integrante da minha vida. Eu devo minha vida para ela. Claro que para Deus, né? Deus usou a vida dela, mas se ela não me amasse, ela não teria obedecido a Deus. Então, glória a Deus pela vida dela. Você tá bem, Vi? Ela pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela linda Bia, como tá bonita. Todo dia ela põe uma musiquinha diferente. Pela minha vida, obrigado. Pelo carinho de sempre e também pelo nosso ministério. Amém, glória a Deus. Nira chegou no amém ontem. Mas chegou, né, Nira? Mas apareceu, glória a Deus. Importante é isso, né? Que você estava lá. Foi testemunha ocular de que eu estava trabalhando, fazendo a obra, né? Como você tá, minha carioca predileta, a melhor costureira deste Brasil. Amo você em Jesus. Silvia, filha querida, já chegou, né? Já tá em casa, já vai trabalhar daqui a pouco. Deve estar jogada na cama, babando. Mas bom você estar de volta. Tá ventando muito aí também? Eu e a Silvia moramos razoavelmente perto, né? 5 quilômetros de distância. A Márcia diz verdade. Aí eu já não lembro do que a Márcia falando que é verdade. Nath, bom dia. Graça e paz, irmã querida. Deus te abençoe. Você e todas as suas crianças, em nome de Jesus, seu dia seja lindo. A Márcia disse verdade, as coisas mudam, é difícil aceitar. Aí apareceu um maluco aqui, o teste, mas ele apareceu em live errada, né? Eu tive que bloquear ele, tadinho. Mas teve os segundos de fama. A Márcia ficou indignada. Entra quem quer, né, mano? Aí o pessoal fala que quer. A Mari falou, quando Deus manda, até Satanás obedece. Estou bem, graças a Deus, amém. Tô bem, Má, tô melhorando a cada dia melhor, ainda tô passando uns altos e baixos. Tem dia que eu tô muito bem emocionalmente, tem dia que eu ainda dou uma baqueada, né? Mas é isso, a vida de um homem de Deus é isso, é luta o dia inteiro. A gente sai de uma e entra em outra, porque a gente sabe que o inimigo quer paralisar a obra, né? Então, é uma constante. Dificilmente você vai encontrar a minha vida totalmente em paz. Eu sempre vou estar passando por alguma luta.
Mas fora isso, está tudo bem, graças a Deus. Não entrei por uma boa causa. Agora nos deixou curiosos. Mas depois você conta, então. A Elvira falou que está bem e a Nira falou que está tudo na paz. Glória a Deus. Então vamos lá. Essas foram as pessoas que quiseram falar comigo nesta manhã. Você pode continuar colocando seus pedidos de oração aqui, tá? O nome das pessoas que você quer que a gente ore. E a gente vai orando, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus. Estamos no finalzinho, bem no finalzinho do livro de Lucas. No capítulo 22, o livro de Lucas tem 24 capítulos. Então, bem no finalzinho. Eu vou pedir perdão para vocês, que eu vou ficar movimentando o meu pescoço, porque todo o meu material de trabalho ainda ficou na outra casa. Inclusive a cadeira gamer que a Elvira me deu. E aí eu tenho que ficar sentado nessa cadeirinha aqui muitas horas e ataca o meu pescoço. Quem anda comigo já sabe disso, né? Então, me perdoem, tá? Mas é que dói pra chuchu. Vamos lá. Lucas capítulo 22, a leitura está sendo feita na Nova Versão Internacional. Então pode ser que diferencie um pouquinho da sua Bíblia, tá bom? Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, na sua Bíblia pode estar pães asmos, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, na qual deveria ser sacrificado um cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: pegue o cálice e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Falamos bastante disso ontem. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve?
não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo vocês um reino, como meu Pai designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu os avisei sem bolsa, os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhes disse: Agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado entre os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente, ele respondeu. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Então se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem que ia acontecer, o que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! Então, tocando na orelha do homem, ele a curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Acaso estou chefiando alguma rebelião, para que vocês venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, que as trevas reinam. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada, o vendo sentado ali à luz do fogo, ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que te bateu? Então dirigiram-lhe muitas palavras de insulto. Ao amanhecer,
reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: se eu lhes disser, não crerão em mim. E se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos: então você é filho de Deus? Vocês dizem que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele. Até aqui. Ai, glória a Deus, que situação, né? Tudo isso por amor. Tudo isso o Senhor fez, passou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, glorificando o nome dele, sendo abençoados nesse momento de muito privilégio para nós. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, não é verdade? Você já parou para pensar quantas pessoas hoje dariam tudo, vou mudar, dariam tudo para estar num grupo de oração, para estar aqui, para nos conhecer, não estar onde estão, pessoas aflitas, pessoas deprimidas, pessoas depressivas. Não que não hajam pessoas oprimidas nem depressivas no nosso meio, mas o Senhor está conosco. Essa é a grande diferença. Não é que nós que somos cristãos não teremos as lutas, nem as enfermidades, nem os problemas do mundo. Muito pelo contrário, há só uma diferença. O Senhor Jesus disse que nós teríamos tudo isso, mas para que nós tivéssemos paz, porque Ele já venceu o mundo. Então nós passamos por todas as lutas e aflições que o mundo passa, mas nós temos um diferencial. Enquanto para o mundo a última opção é um milagre, você vai ouvir muito as pessoas dizerem assim: meu Deus, agora só um milagre. Para nós, a primeira opção é o milagre. Antes de o dia amanhecer, e ainda é bem noite aqui, parece que vai até demorar um pouco para raiar o dia ainda. Antes do dia amanhecer, nós já estamos na presença de Deus, consagrando o nosso dia a Deus, porque nós sabemos que é Deus quem vai fazer a diferença neste dia. Nós sabemos que existem muitas pessoas que nos amam, existem muitas pessoas que são indiferentes, mas existem muitas pessoas que nos invejam, que não têm um bom sentimento por nós, né? Então precisamos o dia inteiro estar alertas e precisamos que o Senhor nos guarde, e Ele fará isso nesse dia. Bom dia, Alcione querida, graça e paz, mulher de testemunho, que bênção, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Você está bem? Pedindo oração pela saúde, vamos orar já. Falaremos com Jeová Rafá. Márcia Silva, bom dia, irmã querida, tudo bem? Graça e paz, bom ter você aqui de novo. Amém, isso mesmo, graça e paz. Eu que agradeço a Deus por ter você aqui com a gente. É uma honra. Amém? Vamos orar? Vamos orar, e enquanto nós oramos, você pode continuar colocando os seus pedidos de oração e o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. Amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o Teu santo nome. Nós buscamos a Tua presença nesta manhã do dia 23 de junho de 2026, terça-feira, noite ainda, o dia ainda não raiou. Nós ainda não entramos neste novo dia que temos certeza que trará as Suas promessas, o renovar das nossas lutas, o renovar das nossas esperanças, a vitória sobre as nossas lutas. E teremos muitos testemunhos para dar
de livramentos e do teu grande amor pelas nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebo, meu Deus, nesse momento conosco o irmão Agostinho Lomba. Pede para orar pela saúde da sua esposa Marli, amém. Já está diante do Senhor. Daqui a pouquinho vamos orar em prol disso. Damião da Silva coloca Márcia Silva. É uma conversa interna, né? Nós te agradecemos, Pai. É um privilégio estarmos aqui. Antes de nós orarmos por nós sempre oramos pelos nossos irmãos que têm mais urgência, que têm prioridade. Pessoas que não têm condições, irmãos e irmãs que estão neste frio, nesse vento, sem uma casa, sem um teto, morando na rua, numa praça, na praia, embaixo de uma marquise, se refugiando da chuva, enquanto para nós o Senhor preparou este momento de honra, de privilégio. Nós não podemos deixar, meu Deus, de orar, porque a Tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. E neste momento nós entregamos a nossa vida em oração. Nos colocamos como atalaias, nos colocamos como igreja, pedindo ao Senhor, meu Deus, que visite os nossos irmãos mais necessitados. Visita os Teus filhos, Pai. Em muitas sessões de evangelismo, nas ruas, às noites, nas madrugadas, eu encontrava tantas pessoas, tantos príncipes do Senhor, morando na rua. Homens que já foram pregadores do Evangelho, músicos, e que hoje, naquela época, estavam enfrentando uma situação de não ter um lugar para viver. Príncipes de Deus, assolados pelo inimigo, derrubados pelo inimigo, roubados pelo inimigo que vem para roubar, matar e destruir. É por isso que nós precisamos nos levantar como um muro ao redor dessas vidas. Nos levantar como igreja e pedir ao Senhor que proteja. Proteja das enfermidades, proteja da violência, proteja da falta de cobertura. Que o Senhor toque no coração dos governantes, das pessoas que têm mais posse, para que possam ajudar essas vidas neste dia que está começando. Dia que começa frio aqui, meu Deus, na cidade. Cuida, Pai. Toca o coração daqueles que têm condições de ajudar. Nós sabemos que a miséria do mundo não tem nada de espiritual. A miséria do mundo é a ganância do homem. Muitas pessoas milionárias, ganhando milhões por dia e outros morando na rua. Onde está o amor ao próximo? É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, é por isso que nós temos que levar pessoas à conversão, ao cristianismo, a ser cristão, independente de sua religião, para que aprenda, antes de aumentar os seus bens, dividir com quem não tem. Nos ajuda, Pai, a sermos igreja. Nos ajuda a sermos reconhecidos como cristãos. Nos ajuda a salvar vidas, vidas preciosas, vidas estratégicas, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pela condição de dar, Pai, neste momento. Pela condição, meu Deus, de estar como sacerdote, orar por estas vidas. Derramar o nosso amor, que é tão raro nos dias de hoje. Quero também agora, Pai, apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Glorificar o Seu nome, adorar o Teu nome. Dizer que o Senhor é o Deus Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Que nós reconhecemos diante do Senhor, meu Deus, o quão pequeno nós somos. Como dependemos de Ti para todas as coisas. Como as nossas forças vão se esvaindo conforme os dias vão passando. Como nós somos frágeis, meu Deus, muitas vezes emocionalmente. Qualquer coisa nos desvia, qualquer coisa nos abala. Precisamos de mais do Senhor.
Somos fracos, frágeis, confessamos nesta manhã. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Que o Senhor nos socorra neste dia. Antes deste dia nascer, Pai, nós já estamos na Tua presença, clamando pela Tua intercessão, intervenção. Que o Senhor nos dê um dia de vitória. Que o Senhor coloque debaixo dos nossos pés o inimigo. Que toda arma forjada contra nós seja, meu Deus, desfeita, destruída. A Bíblia relata o seu nome como amor. O apóstolo Paulo tenta colocar no livro de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, o que é o amor, mas o amor colocado ali, para muitas pessoas é tão difícil de se entender, tão difícil de se praticar. Mas o Senhor é amor. Amor e justiça. E nós buscamos o nosso dia a dia, Pai. Porque a palavra diz que fomos feitos à sua imagem e semelhança, cada dia buscamos mais essas características. De sermos mais amorosos, mais caridosos e mais justos. Como o apóstolo Paulo dizia, o mal que eu não quero fazer, quando nem percebi, já fiz. Mas o bem que eu quero, eu luto para conseguir fazer. Que o Senhor esteja conosco, porque somos, meu Deus, como crianças de colo, precisando desesperadamente da presença do Pai e da Mãe. Que o Senhor hoje se aproxime de nós. Que o Senhor nos leve a próximo de Ti, Pai. Que este dia seja completamente abençoado pelo Senhor. Nós colocamos essa terça-feira nas Tuas mãos, prostrados aos Teus pés. Que o nosso primeiro fôlego de vida seja a adoração do Teu nome, o reconhecimento de que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós declaramos como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que reconhecemos Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Confessamos, meu Deus, que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras, que somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Somente a Cristo nós nos humilharemos. É a Cristo que entregamos o nosso melhor. Preparamos a Ti, Senhor, o melhor das nossas vidas. Que a nossa vida possa ser um louvor ao Senhor. Cumprimos o Teu envio de pregar às nações. Que esta oração chegue, meu Deus, a vários países, a várias comunidades afastadas, em lugares onde o Evangelho é até proibido de ser pregado, mas onde existem comunidades que nos ouvem. Que a Tua presença se faça forte, firme nestes lugares. Que essas pessoas sejam usadas para levar, meu Deus, a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço. Pai de amor, que o mundo saiba que o Senhor levou a nossa dor, que o Senhor morreu a nossa morte, que o Senhor levou na cruz os nossos pecados, como Isaías, centenas de anos antes, profetizou. Que o Senhor levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, seria transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras seríamos sarados. O Senhor morreu a nossa morte, conquistou a nossa salvação com o sangue derramado, porque o sangue foi a cédula que pagou a dívida dos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia, nos trazendo as boas novas, de que nada termina após a morte deste mundo. A vida continua eternamente, e de uma forma muito melhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã de terça, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor perdoe os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Que o Senhor perdoe os pecados dos nossos inimigos, assim como nós nos esforçamos a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Pai de amor e de misericórdia, eu Te peço, tira nessa terça-feira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável.
Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus, nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, nesta manhã, no momento em que a noite, a escuridão da noite começa a dar espaço à claridade de um novo dia. Nós temos muitos irmãos que estão neste momento se despedindo de entes queridos, de amigos, de pessoas próximas. Pessoas que estão, meu Deus, em velórios, pessoas que estão em hospitais. Pessoas que neste momento nós sabemos, Pai, não há palavra que possa consolar um coração. A única coisa que pode ser feita é a proximidade, o abraço e clamar ao Teu Santo Espírito que continue dando esperança, mostrando, meu Deus, e motivando essas vidas a continuar. Muitas pessoas se paralisam completamente quando uma pessoa querida é levada embora, quando uma pessoa querida é recolhida. Nós sabemos que isso acontece e vai acontecer conosco, mas nunca estamos preparados. Dificilmente não perguntamos por quê. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque todos nós temos um dia para nascer e um dia para voltarmos ao Pai. Mas muitas pessoas param de viver as suas vidas, perdendo a motivação, tomados pela tristeza, depressão. Só o Senhor pode voltar a dar esperança. Que o Senhor coloque no coração de todas as pessoas que os mais velhos se vão, nós tomamos o lugar deles e temos que ser para os jovens o que os antigos foram para nós. Assim a vida continua, o Evangelho continua, a esperança continua, o amor continua. Por isso precisamos nos perdoar, evitar os conflitos familiares, as divisões, para que nós possamos ter um legado nesta terra. Os divórcios. Não há nada mais danoso na vida do homem do que um divórcio, uma separação. Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. É a ruína. É a ruína. Visita, Pai, aos teus filhos que hoje estão precisando renovar as suas forças, de uma forma que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Clamamos nesta manhã ao Deus chamado Jeová Rafá. Há milhares e milhares de anos o seu povo te chama por este nome. Porque o Senhor é um Deus que jamais abandonou o seu povo no dia da enfermidade, no dia da dificuldade. Sempre foi através da oração que os seus filhos buscaram a cura, a solução, o milagre. Como eu disse no começo da oração, Pai, ainda era noite. A nossa primeira opção é o milagre. Todo o resto pode vir depois, mas a nossa primeira esperança é sempre que o Senhor faça. Por isso estamos aqui, nesta manhã. Eu não sei o que os meus irmãos
tem como desafio para este dia. Eu não sei quais os desafios o Senhor vai colocar diante de mim. O que eu sei, meu Deus, é que eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não estiver ao lado dos meus irmãos, quando os desafios dessa terça-feira se levantarem, por mais que nós passemos por eles, porque passaremos, por mais que nós passemos por eles, temos a tendência de ficar abalados emocionalmente, irritados, perder a motivação, ficarmos nervosos, o nosso humor ser abalado. Mas se o Senhor estiver à nossa frente, nós poderemos dizer aquilo que o profeta disse no livro dos Salmos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Existiria alguma coisa demasiadamente grande ou difícil para o nosso Deus? Nada. Existe alguma enfermidade difícil para o nosso Deus? Não. Nós temos a nossa irmã que testemunhou aqui há um mês atrás a cura do câncer do seu marido. Nós temos aqui o testemunho hoje de que a pequena Alana, o bebê Alana, de meses de vida, que passou por uma cirurgia delicadíssima no cérebro, já está em casa com alta, porque o Senhor é Deus de milagres. Não existe nada difícil ao Senhor. Apenas uma ordem, uma palavra, um olhar. Se o Senhor olhar para nós, se nós simplesmente tocarmos nas tuas vestes, haverá cura. Apenas uma ordem e haverá cura. Nós precisamos da sua palavra, tomar posse, acreditar, viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos fazer. A enfermidade não tem lugar na nossa vida. Pelo caminho que ela vem, ela tem que sair, porque existe um poder de cura sobre você. Existe um poder de cura na sua boca. Você tem o poder, a autoridade de profetizar. Não delegue isso para ninguém. Não espere isso de mim. Eu sei que a religião vai te ensinar que existem homens poderosos, que existem pessoas mais santas do que você, de que você não é digno, de que existem pessoas mais próximas de Deus do que você. Meu irmão, a sua vida é só sua. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. A única ligação que nós temos com Deus é Cristo. Nenhum homem, nenhum santo, ninguém, nenhum apóstolo, nenhum profeta vai nos ligar a Deus, somente Cristo. Você tem o véu rasgado, acesso ao Santo dos Santos, declara, abre a tua boca, profetiza a cura, ainda que você não veja, ainda que esteja difícil, ainda que você olhe a ferida aberta, ainda que não haja espaço, ainda que seja evidente, ainda que você ainda esteja tossindo, ainda há dor, há evidências, nós precisamos profetizar contra a evidência. É a tua palavra de fé que vai te trazer a cura. Profetiza, filho do homem. Não olhe para mim, pelo amor de Deus. Eu só quero ser um incentivador da sua oração e juntos formarmos a igreja, que é o maior poder do universo. Porque Cristo derramou sobre a tua igreja o seu poder. Mas nenhum homem pode fazer por você o que você deve fazer por você. Ore. Ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, ore pelo seu casamento, ore pela sua vida, profetize. Pega o seu currículo e profetiza. Pega o exame e profetiza. Contra a evidência. Mas está aqui, apóstolo, olha, saiu, eu estou com... Não. Você está na sua mão com a prova do milagre. Vai para cima. Não se deixe intimidar por aquilo que o inimigo vai falar, vai fazer, te fazer acreditar. Ele é o mestre das ilusões. Profetiza contra a tua enfermidade. Vai haver vitória. O teu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que dava vista aos cegos, o Deus que curava os leprosos,
que faziam com que os coxos andassem, que colocou retidão naquela mulher que era corcunda. Milagres pequenos e milagres grandiosos, desde uma mão endurecida, atrofiada, que ele curou dentro do templo num sábado, até a ressurreição de um homem que há 4 dias estava morto. O teu Deus pode todas as coisas e esse poder está dentro de você, não está em ninguém. Enquanto você acreditar que o poder está em algum lugar, que o poder está em alguém, você não vai viver milagres, você vai ser um espectador. É você e Deus é maioria. Se junte à igreja, nós somos a igreja, e apresente a tua oração, profetiza agora, põe a mão na tua enfermidade, e declara a sua cura em fé. Em fé. Declara a cura dos teus filhos. Ah, mas a enfermidade não tem cura. Pois então Deus vai mostrar que Ele é Deus. Porque se tivesse cura, quem curaria é o homem. Deus trouxe essa situação para trazer glória sobre a tua vida, para te dar testemunho. Não se abata. Você é um guerreiro do Senhor. Levante a tua espada. Levanta a sua cabeça. O que você ouve, o que você vê, alimentam os teus pensamentos. Mas o Senhor Jesus, Ele diz, não são os teus pensamentos que valem, são os meus pensamentos, a teu respeito. E o pensamento de Deus a teu respeito é que você é grande, é que você é um servo de Deus, templo do Espírito Santo, onde é uma fonte inesgotável de água de vida. Derrama essa vida sobre a sua casa, derrama essa vida sobre você. Derrama essa vida sobre todas as coisas que você tem. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Não fica correndo atrás de profeta, atrás de apóstolos, atrás de pastores. O poder está em você, é você e Deus. Deus quer você, Deus quer o teu coração. Você vai viver a cura de Deus quando você viver para Deus. Não é o lugar que você frequenta e nem é a pessoa que ora por você. É Deus. Eu e Deus. Cumprindo a sua vontade, porque estar aqui é vontade e mandamento de Deus, que nós não percamos o costume da comunhão, porque um de nós é um, 2 de nós somos igreja, e Ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem, Ele estaria presente, Ele está no meio de nós. Paizinho, eu te apresento os nossos corpos, templo do Teu Espírito, e eu te peço nesta manhã de terça-feira, vê se há em nós, Pai de amor, uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Vê se há em nós, meu Deus, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós uma inflamação, uma infecção. Tira a dor, meu Deus, dos teus filhos. Abençoa, meu Deus, os remédios que os teus filhos tomam diariamente. Remédio, meu Deus, para depressão, para ansiedade, para colesterol, para tantas coisas, meu Deus. Para alívio de dores, para diabetes. Abençoa, Pai, para que faça o efeito sobrenatural. Para que no teu tempo o Senhor faça e manifeste a tua cura. Mas até lá, meu Deus, que o presente que o Senhor nos deu, que foi a ciência, a invenção dos remédios para nos dar alívio, que não existia quando o Senhor estava conosco fisicamente. Mas hoje o Senhor nos deu o alívio, o Senhor nos deu a possibilidade. Abençoa, Pai, a cada remédio que entrar no nosso organismo, que faça o efeito necessário, que nos leve à cura. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita os hospitais. Olha pelos teus filhos que estão internados.
Visita as UTIs, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, Pai. Abençoa os tratamentos, meu Deus, os seus filhos que estão em tratamentos, os seus filhos que estão fazendo quimioterapia, os seus filhos que estão fazendo hemodiálise. Meu Deus, que esses tratamentos levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. No nome de Jesus nós profetizamos. No nome de Jesus nós clamamos, nome que tem poder. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Clamamos ao Deus que chamamos por Jeová Jirê, o Deus que desde o início de tudo supre a necessidade dos seus filhos. Houve um pecado cometido no jardim do Éden. Um pecado em que Eva levou o seu marido, Adão, seu companheiro, ao pecado também. A um pecado específico, que Deus havia dito não façam. E a partir daquele dia foi colocado sobre nós um peso, uma maldição sobre toda a humanidade, sobre todos os filhos de Adão e Eva, sobre todos aqueles que pertencem ao Senhor. Mas no dia em que o Senhor colocava a maldição sobre a vida de Eva, as dores dos partos, sobre a vida do homem, o ganhar do pão através do muito suor, o Senhor disse também o livramento, que o teu filho viria, pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. A maldição foi quebrada na cruz. Hoje nós estamos libertos, Pai. Hoje nós estamos livres para viver a sua vontade. O que o inimigo quer colocar na nossa cabeça é que nós ainda somos devedores. Nós não somos devedores. De devedores passamos a ser herdeiros, chamados filhos de Deus. Este é o maior ódio do inimigo, porque agora nada pode nos parar, a não ser você mesmo. Quando você olha para o espelho e você não se enxerga dessa forma, quando você não acredita que isso é verdade, quando você ainda se desgasta, dando toda a sua vida, trabalhando, porque está lá na Bíblia, é o castigo do homem, Cristo levou na cruz. Hoje você é herdeiro, o escravo trabalha, o herdeiro gerencia. Deus chamou o homem desde o princípio para governar. Dá uma olhada na sua vida se você não está trabalhando como escravo, se você não está sendo escravo do dinheiro, se você não está gastando toda a sua vida, como diz o rei Salomão, correndo atrás do vento, por um preço que Cristo já pagou. Sabe o que nosso Deus nos disse, meu irmão? Filhinhos, não andem ansiosos por aquilo que vocês têm de comer, beber ou vestir, porque você tem um bom Pai no céu, que conhece cada uma das tuas necessidades e há de supri-las. Ele deu exemplo da natureza, dos pássaros que não trabalham, mas que recebem todo o suprimento do Pai. E ainda nos disse no final: será que a vida de vocês não vale mais do que a dos pássaros? Sai dessa escravidão, meu Deus, meu irmão. Sem perceber, você colocou o dinheiro como Deus na sua vida. Você limita tudo na tua vida em relação ao dinheiro. Você acha que você pode ou não pode de acordo com a sua conta corrente. O dinheiro se tornou o seu Deus e você não percebeu. Não é se Deus quiser, é se eu tiver dinheiro para. Você precisa mudar o teu coração, a tua mente, cauterizada na escravidão. Você sabe, eu vou te contar uma coisa, na história do Brasil, quando a Lei Áurea foi assinada e os escravos foram libertos, você sabia que muitos voltaram pedindo para ser escravos novamente, porque não sabiam viver de forma livre? Você sabia que muitas vezes nós não sabemos viver de forma livre, temos medo, porque o escravo, ele apanhava,
ele era feito coisas horríveis, mas ele tinha onde comer e dormir. Agora, solto no mundo, ele ficava perdido sem saber o que fazer. Como um pássaro que nasceu num cativeiro e agora foi solto na natureza. Assim somos nós. Nós aprendemos desde criança, desde que nascemos, de que é trabalho e dinheiro, é trabalho e dinheiro, é trabalho e dinheiro. E você deveria ter aprendido, é Deus e fé, é Deus e fé, é Deus e fé. Hoje você teria uma vida diferente. Mas ainda há tempo. Há tempo de você colocar Deus na frente, há tempo de você passar a acreditar. Há tempo de você viver a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é ter, é ser. É ser. Tolo é quem olha para o ímpio e sente inveja da sua prosperidade, porque ele não é, ele tem. Tudo isso é passageiro. Nós não podemos não ter, nós somos herdeiros de Deus. A palavra de prosperidade e de suprimento diário sobre as nossas vidas. Não tente viver como o mundo. O Senhor Jesus nos disse, é impossível servir a Deus e as riquezas. Ou você há de agradar a Deus, ou você há de agradar as riquezas. Ou você, meu irmão, vai se derramar em Deus, ou você vai se derramar a vida inteira, trabalhando, e o que é pior, trabalhando para os outros, enriquecendo outros. Trabalhar mês a mês, todos os dias, descansando uma vez por semana. Há anos e a vida não sai do mesmo lugar. Está na hora de você dar uma chance para Deus. Está na hora de você dar uma chance para a sua fé, para aquilo que você acredita, mas que está preso dentro de você. Pedir para Deus fazer uma metanoia, mudar os teus pensamentos, que você tenha mais fé em Deus. Os apóstolos disseram para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, porque para eles também era difícil. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Pai de amor, eu quero abençoar nesta manhã os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na área de ensino, na área da segurança pública, os nossos irmãos que trabalham, Senhor, no comércio, os nossos irmãos que trabalham como vendedores, aqueles que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Meu Deus, que seja um dia de céus abertos, que seja um dia, meu Deus, uma terça-feira, em que os teus filhos entreguem a vida ao Senhor e vejam a diferença. E vejam a diferença de um dia comandado pelo Senhor e um dia em que nós nos esforçamos. Você vai ver que o teu esforço não vale de nada. De que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa dessa experiência. Você precisa voltar a viver. Eu abençoo. Como servo de Deus, eu abençoo a sua vida profissional. Eu abençoo a tua terça-feira para que seja próspera. Que seja uma terça-feira de vendas, de contratos assinados. Que seja uma terça-feira de bons contatos, que se transformem no futuro em bons negócios. Que seja uma terça-feira em que seus problemas na justiça, paralisados, fluam. Que tudo que está parado na sua vida venha a funcionar. Que você conheça a verdadeira prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Recebe em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Pai, nós te pedimos, governa. Nós te damos toda a liberdade, Senhor, reina no nosso lar. Nós nos comprometemos contigo, meu Deus, em educar os nossos filhos nos conceitos cristãos. Nós nos comprometemos em levar uma vida cristã, em ser, meu Deus, uma referência para o mundo. Fazer da nossa vida profissional uma referência de honestidade, de capacidade, de qualidade.
fazer dos nossos relacionamentos, o namoro, o noivado, um casamento, um exemplo, Senhor, de santidade. Fazer da nossa vida um exemplo de santidade. Fazer da nossa casa, meu Deus, uma pregação do Evangelho. Que as pessoas, ao olharem para nós, ver como vivemos, pregue muito mais o Evangelho do que nós abrindo a boca. Governa a nossa casa, tira, meu Deus, de dentro dos lares a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, todo espírito de intriga, Senhor, toda divisão, meu Deus, em nome de Jesus. Traz paz para essa casa, tira o vício, tira a violência. Refaz, meu Deus, a amizade. Restaura essas famílias, devolve, meu Deus, a amizade entre pais e filhos, entre irmãos, marido e esposa. Ex-maridos e ex-esposas que têm filhos juntos e que vivem em pé de guerra e não podem porque têm um filho. Restaura essa amizade, o respeito mútuo, Pai. A responsabilidade de se ter uma vida. Traz a tua paz, traz a tua bênção, traz a tua prosperidade. Desfaz, meu Deus, todo o mal, toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, toda inveja, toda intriga, meu Deus, espírito de ciúmes, a competitividade entre o marido e a esposa, saia agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Recebe a sabedoria de Deus, o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Pai, eu te peço nesta terça-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e segurança para a escolinha. Abençoa, meu Deus, a todos os que estiverem ao seu redor, os professores, os tutores, os amiguinhos da escola. Abençoa a sua mãe. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá ao meu filho alegria, continua, meu Deus, fazendo ele a alegria da família, da saúde. Eu chamo os meus irmãos para concordarem comigo, Pai, para que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho, que o Senhor, meu Deus, traga o desenvolvimento neurológico necessário diariamente que ele precisa, que o Senhor coloque as palavrinhas na boca do meu filho, que ele aprenda a falar, que o Senhor livre, meu Deus, o meu filho do mal, que o Senhor guarde o meu filho, meu Deus, nessa distância temporária em que eu estou tendo dele, que o Senhor guarde o meu coração e guarde o coraçãozinho dele da dor, meu Deus, da saudade. Que o Senhor cuide de nós, Pai. Que o Senhor nos livre, neste momento, de todo sofrimento. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, meu Deus, a mãe do meu filho e toda a sua família. Que o Senhor liberte, que o Senhor coloque amor no coração, que o Senhor coloque nos teus caminhos, que o Senhor faça a sua obra. Que o Senhor dê saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Leve em paz e em segurança para o trabalho, leve em paz e em segurança para a faculdade. Dá um dia de honra, um dia de vitória, guarda, meu Deus, no caminho. Não deixa nada de mal acontecer com a minha filha, Pai. Meu amor maior. Traz para casa de volta à noite em segurança. Glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Mari, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a minha irmã Yara Gisel, da sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Márcia, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe o Paulo Azevedo, o Cauã, sua casa e toda a sua família, Pai. Que o Senhor abençoe a Rosemary Dias Nunes, em nome de Jesus. Abençoa, Pai de amor, eu te peço. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Silvia, sua casa, a sua família. A Márcia Silva, sua casa, a sua família. A Josiane Benedita, sua casa e a sua família. A Elvira, sua casa e toda a sua família. A Natália, Pai, a sua casa, a sua família. As criancinhas das quais ela toma conta. Abençoa, Pai. Abençoa a Alcione, a sua família, o Agostinho Lomba, a sua casa e toda a sua família, o Damião Silva, a sua casa, a sua família, os seus filhos, faz a sua obra, a Marisa, a sua casa e a sua família, a Rosinha, Pai,
a sua casa, a sua família, o seu marido, que é testemunho vivo do teu poder. Abençoa a Silva, a sua casa e a sua família. O Milton, sua casa e a sua família. A Rô, a sua casa e a sua família. Plantando Fé, sua casa e sua família. A Elizabeth Rodrigues, sua casa e a sua família. O Caveloso, sua casa e sua família. A Charlotte, sua casa e sua família. Jô Fonseca, sua casa e sua família. Ana Cláudia Nogueira, sua casa e toda a sua família. Marcele Emerson, sua casa e sua família. William Rosa, sua casa e sua família. User 83, a sua casa e a sua família. A Maria Aparecida, sua casa e a sua família. O Rodrigo Moto, sua casa e a sua família. A Michele Vilena, sua casa e a sua família. Eudes Vale de Jesus, sua casa e a sua família. Rosilene Araújo, a sua casa e toda a sua família. A Jaine Pires, sua casa, Jane, sua casa e sua família. Mulher Guerreira, sua casa e a sua família. Letícia, sua casa e a sua família. A Rosinha, sua casa e toda a sua família. A Brasileira na Europa, sua casa, a sua família. A Leiliane Aquino, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E a sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais, declaro e profetizo sobre esta terça-feira um dia de paz, um dia de vitória, um dia de reconciliação, um dia de liberação de perdão, um dia de novos caminhos, um dia de portas abertas, um dia em que Deus vai te mostrar o caminho certo, um dia em que Deus vai te mostrar que maior é Ele na sua vida do que todos os teus problemas reunidos, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus mostrará para você o amor dele pela tua vida. Deus não permitirá hoje que a tua cabeça baixe. Deus vai te manter de pé. Ainda que a sua força esteja acabando e você diga: Senhor, estou fraco, o Senhor te diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque na tua fraqueza se aprimora o poder de Deus. Recebe força de Deus neste dia. Recebe fé. Recebe fé para profetizar sobre os teus problemas. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre o seu casamento, sobre os teus filhos, sobre aqueles que se foram. Pede para Deus fazer a obra. Pede para Deus trazer paz verdadeira na sua vida. Que Deus afaste os inimigos do teu caminho. Que Deus aproxime de você pessoas leais, pessoas fiéis. Eu declaro e profetizo uma obra fantástica de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Declaro e profetizo ainda que hoje, nessa terça-feira, a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que todo agente do inferno que havia sido preparado hoje para vir tirar a sua paz, para te irritar, para abalar o teu emocional, abalar a sua fé, não chegará até você. Deus coloca uma muralha de anjos ao teu redor. Deus prepara o seu dia para que você chegue no final deste dia, preste bem atenção e glorifique o nome do teu Deus. Nenhuma praga, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra de macumbaria é maior do que o poder do teu Deus. Não tema o que o homem pode te fazer. Foque em Deus. Coloca o teu coração em Deus. Porque no final deste dia, meu irmão, minha irmã, no final deste dia você vai declarar: bendito é o nome do Deus que eu sirvo. Bendito foi o dia em que eu coloquei a minha vida nas mãos deste Deus. E você dormirá em paz o sono dos justos, porque você saberá que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. A palavra de Deus diz: confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus.
O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor. Que bom que você ficou comigo até o final. Que Deus te abençoe. Obrigado por fazer essa parceria de oração comigo, viu, meu irmão? Yolanda, Deus te abençoe, amém. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Olha, durante esse dia, se você por acaso se lembrar de mim, não é algo muito fácil não, mas se você se lembrar de mim, eu peço que você diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todos os dias. Amém? É tudo que eu preciso de você, do seu amor e da sua oração. Juntos nós somos a igreja, e a igreja, meu irmão, as portas do inferno não prevalecem. Sozinhos nós somos presas fáceis, mas unidos é o poder de Deus na terra. Amém? A sua felicidade é a minha felicidade, a sua conquista é a minha conquista, a sua vitória é a minha vitória e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Hoje à noite nós não temos nenhum evento, hoje é dia do descanso, é a nossa terça sabática. Nossa live ontem foi muito legal, a gente deu risada, a gente ficou nervoso, teve de tudo lá no YouTube, mas hoje não tem. Amanhã também não terá, tá? A Silvia já não está aqui porque ela já saiu para trabalhar. Mas amanhã, bem no horário da live da Silvia, tem o jogo da Seleção Brasileira. E nós vamos estar ligadinhos assistindo o jogo da Seleção. Aí vamos ver se ela faz na quinta-feira. Mas aí eu aviso vocês. Tá bom? Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, vou colocar o meu WhatsApp aqui. Você me manda um oi e eu te mando o link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente coloca os links de todas as lives que a gente faz, tá bom? Então é isso, irmãos, que o dia de vocês seja lindo, que tudo que nós oramos e profetizamos aconteça e que amanhã nós possamos estar todos juntos aqui novamente, entregando o nosso dia ao Senhor. Fiquem com Deus, amo vocês em Jesus, beijo, fui.